Oi, gente. Hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre A Fabulosa História do Hospital, um livro lançado em 2019, do autor Jean-No Fabiani. Ele é francês, então eu não sei se eu falei certo o nome dele. Da Idade Média aos dias de hoje. Olha só a capa. É bem legal, ó. Dos dias de hoje. Nós curamos, na Idade Média, nós cortamos. Daí a gente vai lendo a história, entendendo porque da capa, que na Idade Média, né, não se tinha muitos recursos, então os tratamentos não eram muito eficazes. O autor, ele é diretor, ele é, né, claro, médico, e ele é também professor da história da medicina e diretor da área cardiovascular, e tem mais uma outra coisa aqui, da área cardiovascular e de ortopedia, eu não encontrei aqui, e de transplante de órgãos em um hospital francês, aqui eu não vou lembrar o nome, e então vamos falar um pouquinho sobre o livro, sobre a proposta do livro. Bom, o livro ele vai percorrendo a história, mas assim ele se foca, ele fala algumas coisas da história mundial da medicina, mas principalmente da França, que é o país do autor aqui. Então ele vai, né, percorrendo a história, falando de algumas coisas, assim, por exemplo, ele inicia falando sobre a peste, que a palavra peste causava horror no Ocidente, na França e no Ocidente, era uma palavra que causava um grande terror, porque as pessoas, estamos falando da peste negra, que é a peste bubônica, que formava uns gânglios, parecido com uns bulbos, por isso bubônica. E então as pessoas não sabiam muito o que fazer, não tinha muito o que fazer, e nossa, morreu muita gente da peste negra. Então realmente era terrível, as pessoas olhavam com horror e as pessoas viam a peste bubônica como um castigo divino. E isso não é tão diferente do que a gente está passando agora com o coronavírus, porque muita gente vê o coronavírus como um castigo divino também. É só você lembrar daqueles as pessoas que postam que o coronavírus está aqui, é por conta, um castigo por causa do carnaval aqui no Brasil, por causa de uma escola de samba, que você já deve ter visto essa foto já, de uma escola de samba que mostra o diabo e Jesus, só que eles não mostram a história toda. E outra que, mesmo que fosse alguma heresia, o mundo, a pessoa não para pra pensar que o mundo inteiro ia ser castigado por causa de um erro do carnaval no Brasil. Então, tipo, então o pensamento não mudou tanto da Idade Média, se você for pensar. Dele fala aqui da peste, né? Como é que ele fala que eu não consegui? Era o horror sobre a terra, mas para completar as coisas, desde a antiguidade, todas as epidemias eram designadas pelo nome de peste. Na verdade, a maioria delas não o era, mas para designar o horror e a impotência dos homens diante da calamidade. Para aqueles que sempre querem classificar as coisas, os médicos, é provável que a varíola mereça o primeiro lugar no pódio das epidemias do passado. Então, falando dessa parte da peste, ele também toca falando da varíola, sobre os conquistadores, que, por exemplo, Hernán Cortés, quando invadiu, conquistou e dizimou os astecas. Muito das mortes dos astecas, o que contribuiu para dizimar o Império Azteca foi, na verdade, a varíola que os espanhóis trouxeram junto com eles. Então, aqui ele vai passando pelo tempo e falando como era o hospital na Idade Média e durante muito tempo. Aqui até na Renascença ele fala assim que hospital também podia ser um hospício, e as pessoas ricas tinham os médicos atendendo elas em casa e os mais pobres iam para os hospitais. Então aqui ele fala assim que inventaram, né, o hospital, tipo, é um hospício que eles levam mendigos, indigentes, órfãos, idosos e também veteranos de guerra, porque eles não ia ser uma propaganda para a França os veteranos de guerra mutilados nas ruas,
Daí, como é que os outros jovens iam querer ir para a guerra vendo os veteranos mutilados? Então, era uma maneira de esconder essas pessoas que eram indesejáveis para a França. E ele fala também que o barbeiro, isso aqui eu já tinha ouvido falar mesmo, o barbeiro fazia às vezes de cirurgião. Então, imagina o barbeiro, porque ele tinha objetos cortantes, ele podia cortar o cabelo, a barba, ele podia também cortar pessoas. E fala que como era difícil sem anestesia, imagina só amputar uma pessoa sem anestesia, como ele fala aqui, era insuportável, tipo, era terrível. Então a anestesia foi realmente um grande avanço. Ele fala aqui que a Revolução Francesa trouxe muitos avanços para a medicina, e o Napoleão tinha esse negócio de que ele queria que os médicos ficassem um médico no hospital direto, não assim, soou meio-dia, os médicos vão em revoada pros atender as pessoas na cidade e deixa os doentes sozinhos. Hoje em dia, os médicos muitos fazem assim também, eles atendem no hospital e de tarde vão para os consultórios, mas sempre tem os médicos de plantão, não era que nem nas épocas que os doentes ficavam assim, tipo, sem um médico de plantão. E aqui ele fala também sobre tinha um médico, um jovem obstetra, que se preocupava muito com o fato das mulheres, assim, sofrerem muito no parto, e ele procurava, assim, um atenuante, um anestesista, uma coisa para elas não sofrerem tanto. Só que isso ia contra os preceitos da igreja, por causa da Bíblia, que dizia que era o castigo da mulher sentir dor no parto. Então, o certo era nem imaginar um parto sem dor, já era pecado. Então, as pessoas seguiam isso, tipo, não, a mulher tem que sofrer, porque se foi o castigo dela, ela sofrer no parto. Então ficou por muito tempo, ele tentou, de repente, ele viu que o éter era um bom assim anestesiante, mas não tanto quanto o clorofórmio que inventaram nos Estados Unidos, e ele testou nele mesmo o clorofórmio e ele desmaiou, e ele viu que era um bom relaxante e anestesiante. E quem usou também o clorofórmio foi a rainha Vitória da Inglaterra, e isso mostrou a igreja contra sempre. Isso ela usou acho que no último parto dela, da última filha dela, que era um bom assim anestesiante. Ela agradeceu ele, que era muito relaxante e muito bom para atenuar as dores. E ele fala aqui que a França católica demorou muito para admitir a anestesia em mulheres no parto, só nos anos 50, que começou a se pensar num parto sem dor. Aqui fala de diversos nomes, assim, tem o químico, eu vou falar errado o nome dele, mas eu já ouvi falar, eu vi já a história dele, mas eu já tinha visto ele, já conhecia, mas eu vou falar errado, é o Pasteur. Eu vou falar Pasteur, tá? Porque é francês, eu não faço, eu devia ter pesquisado como fala Pasteur. Deve ser alguma coisa assim, né? Pasteur, não sei. Bom, mas então o Pasteur, ele era um químico e ele pensava muito assim que ele descobriu os micróbios. E os médicos ficavam meio céticos quanto a ele, porque ele não era médico nem biólogo, ele era químico, e ele foi dar uma palestra para os médicos e eles ficavam meio céticos quanto ao Pasteur. Ó, ele falava assim: essa água, essa esponja, essas compressas com quais vocês lavam e cobrem feridas transmitem germes que, vejam, têm uma extrema facilidade de propagação nos tecidos e levariam infalivelmente à morte dos operados em um tempo muito curto. Então aqui ele fala assim sobre, né, lavar as mãos, se higienizar, uma coisa hoje não é tão básica, mas que antigamente as pessoas não sabiam da existência de micróbios e não lavavam as mãos, e que fala até que muitas mulheres morriam no parto por causa disso, por causa de infecções. Então muitos doentes morriam por não se lavar as mãos. Então tem depois o Lister, que acho que é um médico que ele também continua essa ideia do Pasteur de higienizar tudo do paciente, tudo devia ser muito limpo, desde a roupa, as roupas de cama, tudo que tocasse o paciente. Então, e é hoje essa asepsia que se tem, né, que é padrão, é exigido, né, para não contaminar o paciente com infecções. Um caso que eu vou falar também que eu achei bem interessante é sobre
Ele fala aqui dos tempos coloniais, que a França tinha muitas colônias na África. E ele fala aqui de um médico que é o Eugène Jamot, que ele foi, se não me engano, aos Camarões, e ele tomou conhecimento da doença do sono, que é uma doença transmitida pelo mosquito Tsetse, que lança, já deixa um parasita na pessoa e a pessoa fica assim. Eu já tinha ouvido falar dessa doença, mas não entendia também. Agora eu entendi bem que a pessoa fica como que um zumbi, ela fica cambaleante, em estado de torpor, sonolência, e ela acaba morrendo porque ela não se alimenta, ela fica assim só muitas vezes deitada ou cambaleando por aí. Daí ele via aquelas pessoas cambaleantes e ele queria, né, antes de atacar o transmissor, que é o mosquito Tsetse, ele queria tratar os doentes. Então ele começou a percorrer assim diversos vilarejos, eu acho que é dos Camarões e fora. Ele começou a ir nos vilarejos desbravando, indo na mata, procurando os sonolentos e tratando eles. E porque ele dizia que ele queria acordar os sonolentos da África. Eu não marquei o que eu tinha escrito aqui, porque era bem interessante. Deixa eu ver se eu marquei a página. Não, tá. Mas aí, daí ele ia conseguindo, né, sucesso no tratamento da doença do sono de Tsetse, do mosquito Tsetse. É bem interessante essa parte aqui, para entender bem. Outra coisa que eu achei interessante também, que foi como surgiu a Cruz Vermelha e o Médicos Sem Fronteiras. Porque falava-se que na época da guerra as pessoas não viam, os soldados não gostavam, não viam com bons olhos os médicos tratando dos inimigos da guerra. Por exemplo, os inimigos, eles achavam que tinha que tratar só dos soldados, por exemplo, da França. Mas eles diziam, né, que se a pessoa estava lá, eles iam tratar, mas não eram bem vistos quando eles estavam cuidando dessas pessoas. Então surge a Cruz Vermelha, os Médicos Sem Fronteiras, para ajudar as pessoas em guerras e calamidades e desastres, independente do país que essa pessoa de origem ou se é um caso de guerra. Bom, para terminar, eu ia falar assim que eu gostei muito do livro, mas a parte que eu não gostei tanto foi a parte que ele fala da formação dele de médico, porque ele fala dos anos de... Mais pro final ele fala sobre os anos de residência médica, dos anos de formação dele. E essa parte eu não achei... Eu acho que quem vai achar mais interessante é quem é médico. Mas eu não achei tão interessante essa parte, eu gostei mais da história da medicina, mas... Né, de repente você acha mais interessante, é mais pro final que ele fala nos anos 60, da formação dele, que ele é médico, se especializou em medicina cardiovascular. Então é um livro bem interessante assim para entender a história, e é um livro que eu li acho que 5 dias, ele é super rápido, ele tem assim boa diagramação e capítulos bem curtos, sabe? Tu lê rápido ele. Tem um glossário no final com os termos médicos. Não sei o que eu tô lendo. Eu tô lendo Meninos de Zinco, da Svetlana Alexievich, que falei certo. Primeiro livro que eu leio dela sobre a guerra soviética afegã, que é uma guerra que eu não sabia muita coisa, fui pesquisar. E tá bem interessante, mas é um livro, assim, bem pesado, sabe? Pelo tema. Então é isso. Se inscreva no meu canal, deixa um like aí pra me ajudar. Obrigada. Tchau.